Que a graça de Deus esteja presente na sua vida. Que Jesus Cristo, o nosso pastor, Senhor e Salvador, seja invocado por nós. Vamos invocar o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 10 que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Salvo no Espírito, invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, seremos salvos quando nós invocamos de coração. Mas há necessidade que nós possamos ser salvos também na nossa alma, na nossa mente, vontade e emoção. A nossa vontade precisa ser cheia, plena de Deus, plena do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos compreender a palavra de Deus. Não podemos terceirizar a nossa fé em Deus. O que significa isso? Não podemos permitir que homens possam direcionar as nossas vidas no tocante ao ensino da palavra de Deus. Devemos ser como os cristãos em Bereia, os bereanos, que foram elogiados por Paulo. Eles liam a palavra de Deus. Toda palavra que eles ouviam, eles consultavam na Bíblia. Portanto, você tem plena liberdade de consultar se o que eu estou falando aqui vem de Deus ou não. Você tem a sua consciência, que é a parte líder do seu espírito, a sua consciência. Com a sua consciência, você pode invocar o nome de Jesus e você pode consultar a palavra de Deus. Todos nós precisamos consultar a palavra de Deus, isto é, ler diariamente a palavra de Deus, para que Deus fale conosco. Precisamos ter esse hábito para que nós não sejamos enganados. Muitos têm sido enganados pelos pastores. Tais cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Os pastores têm conduzido o povo de Deus à destruição, porque eles mesmos são divisivos e eles estão incorrendo no pecado da divisão. Tais cães são pastores que nada compreendem. Eles não compreendem a palavra de Deus. Eles não vivem a palavra de Deus, que o resumo da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque eles ensinam a dar dinheiro no templo, que eles chamam de igreja, quando na realidade o templo somos nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. E você pode consultar na sua palavra, na sua Bíblia. Você pode consultar na palavra de Deus, na sua Bíblia. Você pode consultar. Deus, ele fala por meio dos seus profetas, por meio dos seus servos, que nós somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim e habita em você. E Deus deseja que nós possamos edificar o templo de Deus, que é a igreja. E a igreja são pessoas. Portanto, eu quero encorajar você a perceber que nós devemos edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu estou aqui de forma simples, humilde e com a minha pequena força, tentando edificar. E eu quero que você também edifique, que você também possa ler a palavra de Deus e você também possa compartilhar com pessoas para que elas possam compreender mais da palavra de Deus. Porque Deus, ele concedeu através de Jesus Cristo dons aos homens. Em Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Uns para pastores, mestres, evangelistas,
com vistas ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, portanto, não são quatro paredes, não é um templo físico. O corpo de Cristo é a igreja que somos nós. Portanto, você pode cuidar da igreja, de um irmão necessitado. Não queira dar o seu dinheiro para um padre, para um pastor. Ajude o necessitado, aquele que Deus colocar no seu caminho. Ajude para que você seja abençoado por Deus, para que você seja aprovado por Deus. Não que você deva fazer isso por interesse para ser abençoado, mas é natural. Se você seguir a palavra de Deus como está escrito, como a palavra de Deus está sendo revelada, você vai ser abençoado por Deus. Mas se você seguir os cães gulosos, você estará sendo enganado. Não sigam os padres e os pastores, não dê dinheiro para que eles se enriqueçam, mas ajude o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Nós possamos ajudar os necessitados, aqueles que realmente têm necessidade, porque estes são os pequenos cristos, são aquelas pessoas necessitadas, que eu e você, que Deus possa abrir os seus olhos, para que você e eu possamos compreender que a igreja são pessoas que precisam da palavra de Deus, da palavra revelada, da palavra cristalina, da palavra sem fermento, do pão que alimenta. Jesus é o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim também viverá, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu e você possamos nos alimentar do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida. E que nós também possamos não ser egoístas, que nós possamos dividir esse pão, o pão espiritual e o pão físico, com quem tem necessidade. Que Deus possa abrir o seu coração, abrir o meu coração, nos fazer enxergar que Deus é aquele que deseja que nós o sirvamos em espírito e em verdade, que nós o adoremos em espírito e em verdade. E o templo do Espírito Santo são pessoas que necessitam da palavra de Deus, da palavra revelada, da palavra pura, que precisa também do pão material, que eu e você possamos ajudar os necessitados e não encher os celeiros dos cães gulosos, porque se nós fizermos isso, nós estaremos pecando, nós estaremos desperdiçando aquilo que é santo. Não deis aos cães aquilo que é santo, não deis aos pastores aquilo que é santo, não dê o seu dinheiro aos cães gulosos, mas que você possa ajudar o necessitado, que você e eu possamos ser abençoados pelo nosso Deus. Em 1 João 3, versículo 15, diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Que nós possamos não odiar o nosso irmão. Se nós odiarmos o nosso irmão, nós seremos para Deus como assassinos. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que nós possamos abençoar, que nós possamos favorecer aqueles que estão passando necessidade. Que Deus possa nos tornar pessoas aprovadas naquele grande dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.